Bom, galera, aqui quem fala é o Tarcísio e um vídeo curto respondendo uma pergunta que é bem frequente na minha vida, que o pessoal pergunta: Tarcísio, você criou tanta coisa e já lançou tanta coisa, qual que é o mais importante? E realmente, assim, eu acho que eu já estou passando de 110 materiais que eu produzi, sendo que desses 110, uns 80 no mínimo são gratuitos e deve ter uns 30 pagos aí, né? Para levantar uma graninha e pagar algumas contas também, mas assim, a maior parte absoluta, assim, né? Quase 3 vezes mais é o que eu disponibilizei gratuitamente e continuo, né? Semana passada eu disponibilizei o RPG Solo para pessoas preguiçosas, gratuitamente. Semana retrasada eu disponibilizei o Velhas Histórias ao Redor de Hogwarts. Então tô sempre, nunca vou parar de fazer. Mas me perguntaram qual que é o mais importante, assim, eu não tenho dúvida nenhuma, como vocês podem ver aí no fundo, né? Que o mais importante que eu já fiz até hoje, e eu vou explicar por quê, é o Carreta Furacão, ou RPG solo, módulo básico. Assim, não tô zoando, assim, não é um vídeo cômico, não é pra ser um vídeo engraçado nem nada, é pra explicar por que mesmo. É o que eu mais gosto? Definitivamente não, né? Aí já seria, né, de tudo que eu fiz que eu... Aí daria um vídeo, né, dos materiais que eu já fiz, o que eu mais gosto. E não apareceria, nem num top 10, nem num top 50 apareceria o Carreta Furacão RPG solo. Mas, no quesito de importância, foi sim, e eu vou falar por quê. Fazer esse RPG foi uma lição importantíssima que eu tive, né? Porque, lembrando a história do Carreta Furacão RPG solo, era um domingo, eu estava de quarentena, eu estava aqui no apartamento sozinho, na primeira semana, e eu tinha ido dormir cedo no dia anterior, não tinha ninguém, logicamente, na minha família total. No sítio eu ia passar 15 dias completamente isolado, com suspeita de Covid. E aí eu acordei de manhã, era umas 6 horas, eu abri o Facebook e eu vi que o tio Nitro tinha postado um vídeo em que era a Carreta Furacão, só que com uma música do Sepultura tocando de fundo, né, da Ruts, Bloody Ruts. E eu achei aquilo muito engraçado, porque realmente, assim, eu nunca tinha dado bola da Carreta Furacão, porque eu odeio aquela música deles, né, da batida do cavaco, né. Na verdade, quem me conhece sabe que eu odeio pagode, eu odeio samba, assim, não tenho... Nossa senhora, não me faz ouvir samba, sabe? Nossa, prefiro ouvir qualquer outra coisa do que samba e pagode. Eu sei que eu devo ter ofendido alguém aí, mas falando por mim, assim, eu nunca tinha dado. Mas eu vi aquilo e eu falei, cara, eu vou fazer um RPG da Carreta Furacão. Isso era umas 6:30 da manhã, mais ou menos. E aí foi que veio o grande ensinamento, assim, que me ajudou muito. Assim, eu acho que muita coisa que aconteceu depois, todos os financiamentos coletivos que eu tive bem sucedido, a minha lojinha que vende bem, começou aí no Carreta Furacão. Por quê? Porque eu tive essa ideia e eu não deitei pro lado e fiquei pensando, tá, legal, vou fazer um RPG de Carreta Furacão. E eu ficava, vou pensar, qualquer dia eu escrevo. Ou então, aquele velho argumento, eu ainda vou escrever um RPG solo de Carreta Furacão. Ou então, eu quero muito escrever. Não, o que eu fiz? Eu levantei, fui na frente do computador, na época o meu computador ainda dava para escrever, e falei, cara, eu só vou levantar daqui quando eu tiver um jogo da Carreta Furacão, nem que seja o pior jogo do mundo, e talvez seja, né? E comecei a escrever. E quando foi 8 da manhã, 1h30 depois, eu tinha o jogo, que é isso aí, ele não teve edição nem nada, que era um jogo OSR com os 6 atributos do D&D e da Carreta Furacão. E assim, essa disposição e o resultado que deu, porque foi assim, eu terminei esse jogo, era umas 8, aí eu fiz uma revisão rápida de gramática, né, de escrita, ainda passou vários errinhos, né, por exemplo, tem um aqui, né, aí ó, aviso, gostaria de deixar claro, né, em vez de claro, né, mesmo depois da revisão, mas dane-se. E assim, porque não foi um RPG de zoeiro, eu queria fazer um RPG da Carreta Furacão mesmo, né, logicamente, de fã. E então, às 8 horas eu terminei, aí fui tomar um café, dei uma última revisão, quando foi 9 horas eu lancei. Às 10 horas eu já tinha gravado um vídeo sobre apresentando o jogo. Às 10 horas eu lancei esse vídeo. Por volta do meio-dia eu lancei um vídeo gameplay.
Aí a 1 hora mais ou menos, 1h30, eu lancei o campeonato Carreta Furacão, né? Que aí eu convidava as pessoas a jogarem e quem fosse mais longe, né, ganhava. Muitas pessoas participaram, teve mais de 10 pessoas. E quando foi 8 horas da noite, 9 horas, acho que foi às 10, acho que o prazo, terminou. Então, num período de 12 horas, surgiu um RPG, teve review dele, teve gameplay no YouTube, teve campeonato e teve final do campeonato. E assim, foi tudo muito engraçado, mas foi uma lição pra mim muito bacana de que é o seguinte, né? Pra mim, eu tô falando que funciona pra mim, tá bom? Eu não tô falando que é o único jeito de criar. Mas assim, cara, não deixe. Eu falando pra mim mesmo, não deixe ideia parada dentro da cabeça. E não fica polindo as ideias, porque as ideias. Primeiro, eu acho que as ideias que ficam paradas, elas vão embora. Eu acho muito mesmo assim, que as ideias são entidades que ficam flutuando por aí. Porque, cara, já aconteceu de você ter uma ideia de um jogo, de um livro, de uma HQ, qualquer tipo de ideia, e você não deu bola, falou, não é legal, ninguém vai gostar, ou você falou, depois eu vou trabalhar isso. E aí um tempo depois alguém faz sucesso com essa mesma ideia. Cara, eu tenho certeza que você já passou por isso mais de uma vez. E eu já passei por isso várias vezes, assim, né? E pra mim não funciona. Esse negócio de ficar lapidando a ideia mentalmente, pra mim não funciona. Que legal que funciona pra vocês, mas pra mim não. Eu tenho que botar a ideia, nem que seja uma versão totalmente crua, tosca, mal feita, mal escrita, mas ela tem que sair da minha cabeça, sabe? E isso ficou claro com o Carreta Furacão, né? Tanto é que se você for ver, foi a partir dele que a minha produção aumentou muito, né? E eu comecei a não profissionalizar, nem dá pra falar isso da minha produção, né? Mas eu comecei a deixar ela um pouco menos tosca, porque eu sempre falava, como eu gostaria de aprender um pouquinho de diagramação, mas nunca ia atrás. E foi depois disso que eu falei, cara, eu vou atrás, né? E tudo. Então foi uma coisa que serviu pra vida. E não só isso, né? Vários projetos que eu tô levando na vida, fora do RPG, pedagógicos e tudo, eu comecei a botar pra rolar depois que eu fiz o Carreta Furacão. Então, por mais tosco que seja o jogo, por mais tonto que seja o tema, por mais zoeiro que pareça, e de fato tem esse lance da zoeira, né? E por menos que não tenha dado nenhum retorno financeiro, porque a Carreta Furacão é uma marca, não posso trabalhar com isso, né? Então não deu retorno financeiro nenhum, porque eu não posso, né? Não poderia lançar, né? Pague quanto quiser no drive-thru ou no Dungeonist, né? Não posso. Mas foi importantíssimo como um insight que eu tive aí, que me fez fazer muita coisa que eu não estava fazendo. Então, quando me pergunta desses 110, 115 materiais que eu já fiz, com certeza o mais importante foi o Carreta Furacão por conta disso.